Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto tão interessante e que eu tenho certeza que você já ouviu falar por aí, sobre as Olimpíadas. Sim, é um assunto que estamos cansados de ouvir, mas você sabe como surgiu e como se desenvolveu ao longo da história? Pois bem, meu nome é Betânia Santos e hoje nós vamos ver sobre a história das Olimpíadas. E vamos começar com uma curiosidade. Você sabe qual é a diferença entre Jogos Olímpicos e Olimpíadas? Se você achava que esses dois termos eram a mesma coisa, sinto muito, mas você estava errado. Os Jogos Olímpicos e as Olimpíadas não são a mesma coisa. As Olimpíadas é um nome dado a um período de tempo de 4 anos, e os Jogos Olímpicos, como o próprio nome já diz, são os jogos que acontecem durante esse período. Mas, afinal, o que são os Jogos Olímpicos? Os Jogos Olímpicos é um evento multiesportivo global que abrange tanto as modalidades de verão quanto de inverno, em que milhares de atletas participam de inúmeras competições. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram realizados na cidade de Olímpia, na Grécia, do século 8 a.C. ao século 5 d.C. Esses jogos foram uma série de competições realizadas entre os representantes de várias cidades e estados da Grécia Antiga, que caracterizou principalmente eventos atléticos, mas também de combate e corrida de bigas. Atualmente, esses jogos são feitos a cada 2 anos, com os jogos de verão e de inverno se alternando. A data mais aceita para o início dos Jogos Olímpicos é de 776 a.C., que é baseada em inscrições encontradas em Olímpia, de um vencedor de uma corrida a pé, que era realizada a cada 4 anos a partir desse ano, 776 a.C. As Olimpíadas foram de fundamental importância religiosa, com eventos esportivos ao lado de rituais de sacrifício tanto a Zeus quanto a Pélope, o herói divino e rei mítico de Olímpia. Os jogos eram realizados a cada 4 anos, e este período era conhecido como uma Olimpíada, que foi usado pelos gregos como uma das unidades de medição de tempo. Os Jogos Olímpicos chegaram ao seu ápice entre os séculos 6 e 5 a.C., mas depois perderam importância quando os romanos dominaram a Grécia. Não há consenso sobre quando os jogos terminaram oficialmente. A data mais comum é de 393 d.C., quando o imperador Teodósio I declarou que todas as práticas e cultos pagãos seriam eliminados. Outra data é de 426 d.C., quando seu sucessor Teodósio II ordenou a destruição de todos os templos gregos. As Olimpíadas então ficaram suspensas até o final do século XIX. Mas o interesse grego em viver os Jogos Olímpicos começou com a Guerra de Independência da Grécia do Império Otomano em 1821. Foi então que Evangelos Zapas, um rico filantropo grego, escreveu pela primeira vez ao rei Otto da Grécia em 1856, ofertando fundos para o renascimento permanente dos Jogos Olímpicos. Zapas patrocinou os primeiros Jogos Olímpicos e financiou a restauração do antigo estádio de Panathinaiko para que pudesse acolher todos os futuros Jogos Olímpicos, que seriam realizados na cidade de Atenas. Logo após, Dr. William Penn Brooks adotou os eventos do programa dos Jogos de 1859 e os colocou no futuro Jogos Olímpicos de Wenlock. No ano de 1890, depois de assistir os Jogos Olímpicos de Wenlock, o barão Pierre de Coubertin se inspirou em fundar o Comitê Olímpico Internacional, o COI. Coubertin se baseou nas ideias e no trabalho de Brooks e Zapas com o objetivo de estabelecer votação internacional aos Jogos Olímpicos que aconteceriam a cada 4 anos. Ele apresentou essas ideias durante o primeiro Congresso Olímpico do recém-criado COI, e no último dia do Congresso foi decidido que os primeiros Jogos Olímpicos, dirigidos pelo COI, seriam realizados 2 anos mais tarde em Atenas. O COI então se tornou o órgão dirigente do movimento olímpico, cuja estrutura e as ações são definidas pela Carta Olímpica. E com a evolução do movimento olímpico durante o século XX, o COI foi obrigado a adaptar os jogos para o mundo moderno. Adaptações essas que incluíam os Jogos de Inverno para modalidades de neve e de gelo, os Jogos Paralímpicos para atletas com deficiências físicas e visuais e os Jogos da Juventude para atletas adolescentes. O COI também teve que acomodar os jogos para as diferentes situações econômicas, políticas e realidades tecnológicas do século XX. Ok, agora que já vimos como surgiu as Olimpíadas e como se desenvolveu ao longo da história, vamos ver um pouco dos seus significados. O nome Olimpíadas veio do Monte Olimpo, onde residiam os deuses gregos. O movimento olímpico utiliza símbolos para representar os ideais consagrados na Carta Olímpica. O símbolo olímpico mais conhecido, os Anéis Olímpicos, é composto por 5 anéis entrelaçados que representam a união dos 5 continentes habitados, considerando as Américas do Norte e do Sul como um continente único. A versão colorida dos anéis sobre um fundo branco forma a bandeira olímpica. Essas cores foram escolhidas porque cada nação tinha pelo menos uma delas em sua bandeira nacional. Atualmente, o movimento olímpico é composto por federações esportivas internacionais, comitês olímpicos nacionais e comissões organizadoras para cada parte dos Jogos. E como órgão de decisão, o COI é responsável por escolher a cidade anfitriã para cada edição dos Jogos.
A celebração dos Jogos abrange muitos rituais e símbolos, como a tocha e a bandeira olímpica, bem como a cerimônia de abertura e encerramento. Os Jogos Olímpicos atuais que aconteceriam em Tóquio, no Japão, foram adiados para o verão de 2021 devido à pandemia de Covid-19, mas, apesar da mudança, a marca continuará usando o número 2020. Agora nós vamos falar sobre a cerimônia de abertura. Conforme estipulado pela Carta Olímpica, há vários elementos que enquadram a cerimônia de abertura. Essa cerimônia começa tipicamente com o hastear da bandeira do país anfitrião e uma performance do seu hino nacional. Logo após, o país anfitrião apresenta uma manifestação artística de música, canto e dança e uma representação teatral de sua cultura. Essas cerimônias têm evoluído cada vez mais na tentativa de que as cidades-sedes forneçam uma cerimônia que supere a sua antecessora em termos de memorização. Após a parte artística da cerimônia, é realizado um desfile de atletas para o estádio, agrupados por país. A Grécia é tradicionalmente a primeira nação a entrar com o intuito de honrar as origens dos Jogos Olímpicos. Das nações em seguida entram no estádio em ordem alfabética de acordo com o idioma do país sede, com os atletas deste sendo os últimos a entrarem. Discursos são dados formalmente abrindo os jogos. Finalmente, a tocha olímpica é levada ao estádio e é passada de mão em mão até chegar ao seu portador, normalmente um bem conhecido e bem-sucedido atleta da nação anfitriã, que acende a chama na pira do estádio. E agora nós vamos falar sobre a cerimônia de encerramento. Essa cerimônia é feita quando todas as modalidades e os jogos são concluídos. O porta-bandeira de cada país participante entra no estádio, seguido de atletas que entram juntos, sem qualquer distinção nacional. 3 bandeiras são hasteadas enquanto seus hinos correspondentes são tocados. A bandeira da Grécia, para honrar o berço dos Jogos Olímpicos, a bandeira do país anfitrião e a bandeira dos próximos Jogos Olímpicos. Logo depois, o presidente do comitê organizador e o presidente do COI fazem seus discursos de encerramento. Os Jogos Olímpicos então são oficialmente encerrados e a chama olímpica é apagada. Após esses elementos obrigatórios, o país anfitrião seguinte, então, se apresenta brevemente com exposições artísticas de dança e teatro de sua cultura. Bom, agora que já vimos como é feita a cerimônia de abertura e de encerramento, vamos ver como ocorre a cerimônia de entrega de medalhas. Essa cerimônia é feita após a realização de todos os eventos olímpicos. O vencedor, segundo lugar e terceiro lugar sobem em uma tribuna de 3 níveis onde recebem suas respectivas medalhas. Após as medalhas serem distribuídas por um membro do COI, as bandeiras nacionais dos 3 medalhistas são hasteadas, enquanto o hino nacional do vencedor é tocado. Para cada modalidade olímpica, a sua respectiva cerimônia é realizada no máximo um dia depois do evento ter terminado. E essa foi a cerimônia de entrega de medalhas. Mas então, quais são os esportes envolvidos? O programa olímpico consiste de 26 esportes, 30 disciplinas e cerca de 300 provas. Por exemplo, a luta é um dos esportes dos Jogos Olímpicos de Verão, que consiste em 2 disciplinas, a greco-romana e a livre. Esses esportes são divididos entre homens e mulheres, cada um representando uma classe de peso. Os Jogos Olímpicos de Verão possuem 26 programas esportivos, enquanto que os de inverno possuem apenas 15. Atletismo, natação, esgrima e ginástica artística são esportes de verão que nunca estiveram ausentes no programa olímpico. Esqui, cross-country, patinação artística, hóquei no gelo, combinado nórdico, salto de esqui e patinação de velocidade sempre estiveram nas Olimpíadas de Inverno desde sua criação em 1924. Esportes como badminton, basquetebol e voleibol apareceram primeiro como esportes de demonstração e mais tarde foram colocados no programa oficial dos Jogos Olímpicos. Os atletas ou equipes que ficam em primeiro, segundo e terceiro lugar recebem medalhas para cada evento. Os vencedores em primeiro lugar recebem medalhas de ouro. Os vice-campeões recebem medalhas de prata e os que ficam em terceiro lugar recebem medalhas de bronze. No caso de eventos que são definidos por um torneio de eliminatória simples, principalmente o boxe, o terceiro lugar não pode ser determinado e ambos os perdedores semifinalistas recebem a medalha de bronze. E você sabia também que esse formato atual de 3 medalhas foi introduzido nos Jogos Olímpicos a partir de 1904? Pois é, em 1948, os atletas da 4ª, 5ª e 6ª colocação começaram a receber certificados, que mais tarde ficaram conhecidos oficialmente como diplomas da vitória. E em 1984, esses diplomas também foram acrescentados para aqueles que ficavam em 7º e 8º lugar. Nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, os medalhistas de ouro, prata e bronze também receberam coroas de oliva. O COI não mantém estatísticas de medalhas conquistadas, mas os comitês olímpicos nacionais e as mídias registram como uma medida de sucesso. Craquete 1. Zappos patrocinou todos os futuros jogos. O barão Pierre de Coubertin se inspirou em Fudar. Claro.
E então, os jogos são oficialmente encerrados. Os Jogos Olímpicos também. Em nada. É composto por 5 anéis entrelaçados, representando a união de 5 países. Atualmente, o movimento olímpico é composto por federações esportivas e, como órgão de decisão, o qual é responsável. Foram adiados para o verão de 2021 devido à pandemia. A Grécia tradicionalmente é a primeira nação a entrar com o intuito de honrar. Das nações em seguida entram no estádio em ordem alfabética Para cada cerimônia, a sua cerimônia nada. Para cada evento, os atletas ou equipes que